Não. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Pessoal, então, semana passada, nós estávamos falando da questão da estrutura sindical, né? Da estrutura da organização sindical brasileira, né? Aí eu tinha citado a vocês a respeito daquela pirâmide, né? E que tinha uma divergência doutrinária se as centrais sindicais são consideradas aí dentro dessa organização sindical. Muitos doutrinadores acham que não são consideradas por conta desse viés político-ideológico, mas tem um de renome aí que acha que faz parte, né? Defende a tese de que faz parte da estrutura da organização sindical brasileira, centrais sindicais. Aí só para chamar a atenção de vocês, que, por exemplo, agora no dia 7 de setembro, que tiveram as manifestações aí, para quem acompanhou os noticiários e tudo mais, teve alguns movimentos, né, de PCB, PSOL, do PT, do pessoal, né, contra, aí, vamos dizer assim. E aí, alguma noticiário ou outro narrou que as centrais sindicais estavam apoiando, ou também estavam nas ruas, uma ou outra central, justamente por conta desse viés político-ideológico aí, né? Então, só para vocês fixarem essa ideia aí. E aí, a gente estava falando semana passada da organização sindical brasileira, né? E aí a gente disse lá que no começo da pirâmide, né, no início da pirâmide dessa organização sindical brasileira, a gente tem os sindicatos, né? Aí eu disse a vocês, e aí o sindicato ele é uma pessoa jurídica, é uma PJ, uma pessoa jurídica de direito privado. Tem um papel, assim, um papel social, né? Mas que tem um papel ele é chamado de, muitas das vezes, de um ator social, né? Um ator social com uma relevância, né? Um papel social porque por conta dessa luta de melhoria de condição social aí, né? No que tange ao trabalho, né? No que tange ao trabalho. E aí, olha, é interessante que a gente saiba e a gente defina aí nesse primeiro momento, não só nesse primeiro momento, né? Uma questão aqui com relação a sindicato, né? Se você der uma olhadinha lá nos artigos 511 até o artigo 532, nós estamos falando até 532 da CLT, nós estamos falando da estrutura sindical. Não é da organização sindical brasileira, é do sindicato propriamente dito, e quando eu falo isso, é aquele que se encontra-se na base da pirâmide, do sindicato. Eu não estou falando de estrutura sindical, eu não estou falando aqui, não estou falando de federação, não estou falando de confederação, estou falando propriamente do sindicato. No artigo 511 da CLT,
Eu vou tentar copiar e colar aqui, vou apagar para não ficar muito extenso. Ele fala lá, né? Deixa eu arrumar isso daqui. Só que no artigo 511 da CLT, ele demonstra algumas coisas que foram ditas a semana passada e é preciso que sejam ditas agora, né? Ele fala, lista associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos e profissionais. Aí, aqui, eu chamo a atenção que é uma associação, então, portanto, tem como substrato fundamento no direito da associação da pessoa, né? Da pessoa humana, que tem sua primeira marca constitucional no artigo 5º, né? Desde que não seja paramilitar as associações, né? E é algo que nós já falamos, e aqui, olha, tem mais ou menos quais são as finalidades e o papel do sindicato. Então, estudo, defesa, coordenação dos interesses econômicos e profissionais de todos os que, como empregados ou empregadores, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares e conexas. Bom, primeira coisa que eu quero chamar aqui na redação de artigo, eu vou apagar os parágrafos aqui por hora. A primeira coisa que eu tenho que chamar a atenção é que ele fala assim, coordenação, defesa e estudo, né? Então, para mim, o mais importante é trazer a palavra defesa, coordenação de interesses. Aí ele fala lá em econômicos e profissionais. Então, daqui eu tiro aquela expressão que eu sempre repito para vocês. Sindicato de categoria econômica é igual ao patronal, ou do empregador, vamos dizer assim, né? E sindicato de categoria profissional é igual ao sindicato dos trabalhadores, ou dos empregados, enfim. Então, olhem só, ele está dizendo, bom, é lista a formação de uma associação para fins de estudos, defesa e coordenação. Aí eu chamo a atenção de defesa e coordenação de interesses. Interesses de quem? Da categoria econômica e da categoria profissional, é isso que ele está dizendo. São interesses antagônicos, um do lado de um interesse da profissão, que representa o capital, o detentor da mão de obra, o detentor dos meios de produção, e o outro dos trabalhadores. E aqui é importante, ó, essa questão da categoria é uma das questões que envolve o nosso direito sindical brasileiro, o nosso sistema de sindicalismo brasileiro. A questão da categoria, não só pela redação do artigo 511. Porque ele fala assim, ó, coordenação e defesa dos interesses da categoria profissional e econômica. Bom, genericamente, se eu disser para vocês que categoria econômica são todos aqueles que representam o patronal ou os empregadores, melhor dizendo, eu ainda assim não consigo identificar a categoria. Num primeiro momento, eu poderia pensar assim, bom, então são todos os empregadores de todos os ramos de atividade? Então, eu poderia, então, pensar de todos os ramos de atividade, de todos os empregadores, como é que funciona? Então, é uma coordenação, defesa, interesse, e aí fala a palavra estudo, porque é uma necessidade de determinada categoria, mas tudo bem. Categoria econômica, se o senhor está dizendo que essa categoria econômica, ela tem essa categoria econômica, ela representa, então, todos os patronais, todos os empregadores, é categoria profissional, são todos os trabalhadores de todas as atividades, desde o pessoal que trabalha em metalurgia até o pessoal que trabalha em padaria, de repente. Como é que funciona isso, né? Na redação do artigo, e é isso, não é só uma expressão do artigo 511, na redação do artigo, ele fala lá, assim, né? Como empregados, empregadores, agentes autônomos ou profissionais liberais, porque essas pessoas aqui também podem formar sindicatos ou associações, né? Aí não tem muita novidade.
respectivamente na mesma atividade ou profissão, ou atividades e profissões similares ou conexas. Então, ele afunila esse conceito de categoria. Então, aqui, num primeiro momento, ele fala que tem dois interesses antagônicos, que são categorias representadas, uma que representa o interesse do patronato ou dos empregadores, e a outra que representa a categoria dos trabalhadores. Então, portanto, dois interesses antagônicos, mas de forma generalizada. A gente fala, bom, quais são esses patronais? Quais são esses empregadores? São todos os ramos de atividade? E, num segundo momento, ele faz um recorte na própria norma e diz assim, não, essas categorias são de atividade ou profissão idênticas ou ainda similares. Então, olha só, a mesma atividade ou profissão. Eu poderia dizer assim para vocês. Pode ser idênticas ou similares. E por que ele colocou isso? Por que ele não cita a palavra idêntica? É muito fácil, porque é muito fácil de enxergar nesse sentido. Porque, de qualquer forma, as categorias são antagônicas. De maneira com que, se eu exerço atividade de metalúrgico, não necessariamente a indústria que é o contraponto dessa categoria é a indústria de metalurgia, no sentido específico da palavra. Mas alguém ainda poderia falar assim, não, tudo bem, professor, mas as montadoras de veículos se enquadram dentro dessa questão de metalurgia. Então, são atividades conexas e correlatas com relação à profissão de metalúrgico, né? Então, se eu exerço atividade de vigilante patrimonial e segurança patrimonial, a minha atividade profissional, né, ou a minha profissão é de vigilante, né? O contraponto, a categoria que representa um interesse antagônico, é a categoria econômica, que são o sindicato das empresas de vigilância no estado de São Paulo, por exemplo. Mas nem sempre o meu contraponto ou esse sindicato de categoria econômica, ele representa apenas uma atividade ou uma profissão, ou ele abarca apenas uma atividade ou uma profissão. Então, vou tentar ser mais claro. Bom, quando a gente fala de categoria, né, e aí, fazendo a leitura do artigo 511, eu penso assim, bom, se a minha categoria profissional é aquela que representa todos os trabalhadores, esse é o primeiro corte do artigo 511, no segundo corte do artigo 511, eu preciso identificar quem são esses trabalhadores. E aí, na segunda parte da redação do artigo, fala assim, esses trabalhadores são aqueles em que têm profissão idênticas ou similares. Então, vou dar um exemplo aqui. Um exemplo. Sindicato. Vou tentar achar aqui do asseio dos empregados. Asseio e conservação. Conservação. Olha só, é sindicato de empregado, então, portanto, é sindicato profissional. Tá? Mas aí teria aquele segundo conceito, aquele segundo recorte da norma. Então, deixa eu só aqui a convenção coletiva. A vantagem da aula online é que você consegue mostrar exemplo prático na hora aqui, né? Eu vou falar o exemplo, obviamente, teria condições de falar, mas eu mostro para vocês. Então, olha só. Sindicato do Asseio e Conservação, dos empregados em asseio e conservação. Bom, é um sindicato que representa uma categoria profissional. Isso não há dúvidas com relação a isso, né? Então, se é sindicato de empregados, é aquele que representa uma categoria profissional. Só que tudo bem.
naquele segundo recorte que eu estou dizendo a vocês, eu preciso saber, em determinado momento, esse sindicato representa quem? Então, olhem só. Ó, sindicato de asseio e conservação. Sindicato de geradores, aqui, ó, convenção coletiva. Tá? Não sei se vocês estão enxergando aí. Então, eu vou vir aqui no asseio e conservação. Tá vendo? Então, eu vou pegar aqui a convenção coletiva de 2020. Vou pegar a tabela de salários aqui. Ó, então, vamos lá. Sindicato do Asseio e Conservação, dos empregados em asseio e conservação. Bom, então, no primeiro recorte do artigo 511, eu sei se é sindicato de empregados, eu sei que é sindicato profissional. Mas um segundo recorte, ele fala, olha, essa representação sindical, ela ocorre por categorias, mas não nesse sentido amplo de que as categorias de trabalhadores, porque senão a gente não conseguiria definir se sindicato representa todos os trabalhadores, esbarraria em uma série de situações do princípio da territorialidade, enfim, uma série de coisas. Então, nosso sistema nacional, ele resolveu categorizar ainda mais, vamos dizer assim, que é esse segundo recorte do artigo 511. E dessa perspectiva, ele falou, olha, são atividades idênticas ou similares. Então, por exemplo, esse sindicato, ele representa, que alguém poderia falar, professor, mas eu não concordo que essas atividades sejam similares. Mas tudo bem, é uma opinião pessoal de cada um, né? Mas para mim fica até claro, assim, de asseio e conservação. Então, olha só, fixação de piso. Eu estou aqui numa convenção coletiva dos pisos da categoria de 2020. Então, tem copeiro, limpador, recepcionista, porteiro, auxiliar, zelador, técnico de desentupimento, auxiliar de desentupimento. E assim vai, ó. Hidrojatista, eu nem sei o que é isso, mas enfim. É operador de varredeira motorizada, operador de pilhadeira, coveiro, tratador de animais zoológico, sindicatos empregados em asseio e conservação. Os sindicatos empregados em asseio e conservação, ele representa toda essa categoria. Em tese, né, ele está dentro da norma do artigo 511. Ele representa uma categoria de trabalhadores com atividades conexas, talvez, ou atividades similares aqui. Alguém poderia falar, professor, eu acho que não é similar, mas tudo bem. Ele representa, ele tem representatividade dessa categoria aqui, né? Então, o nosso sistema, além de ser só, não é abrangente dessa forma, de falar que a categoria profissional, a categoria econômica, o nosso sistema, ele faz esse recorte. Se eu pegar a Convenção Coletiva dos Sindicatos Vigilantes, é apenas vigilantes, sindicatos empregados em vigilância. E aí um outro detalhe, que esse sindicato dos empregados em asseio e conservação, ele negocia, e aí eu volto aqui a repetir para vocês, aqui para vocês, ele vai negociar com a categoria contraposta afim, ou seja, com a categoria econômica de uma atividade similar ou de uma atividade idêntica, mas no sentido contraposto. Por exemplo, ele negocia com quem? Com o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de São Paulo. É o contraponto dos sindicatos empregados de asseio e conservação, o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de São Paulo. Então, essa categoria aqui econômica é representada por um sindicato de todas as empresas que exploram atividade de asseio e conservação. Então, todas as empresas que têm na sua atividade econômica primordial, por exemplo, ou na sua atividade econômica principal, zeladoria e limpeza, ela está enquadrada no Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação. É que é uma disputa aí entre o Sindicato de Conselho de Conservação e dos prestadores de serviço, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque não é o caso. Mas ela se enquadraria lá, né? É como os vigilantes, sindicatos empregados dos vigilantes, o contraponto e a categoria econômica, sindicato dos
das empresas de vigilância e segurança patrimonial. Inclusive, e aí é um grande problema, por isso daquele número enorme de sindicatos no Brasil, esse sindicato dos vigilantes abarcava no passado de transporte de valores. E eles se cingiram, eles se dividiram. E olha que interessante, eu tenho o sindicato dos empregados vigilantes patrimoniais e de segurança patrimonial, que abrange não só a vigilância, abrange vigilante brigadista, balanceiro, condutor de animais, de veículos, várias subdivisões da própria função de vigilância. E, por outro lado, a categoria econômica, o sindicato dos empregados ou dos empregadores ou das empresas de vigilância do Estado de São Paulo. Vigilância e segurança patrimonial. Então, que muitas das vezes essa empresa não faz só serviço de vigilância patrimonial, também faz serviços de transporte de valores. Atividade econômica, quando você pega o cartão da Receita Federal e você olha a atividade econômica da empresa, está lá, vigilância, segurança patrimonial, transporte de valores. Só que na base, no sindicato que representa os empregados, no passado ele se cingiu, ele se dividiu. E aí, por conta disso, um número enorme de sindicatos no Brasil. Porque você vai fazendo sindicatos colocando na especificidade de cada profissão. E aí tem um sentido de ser, porque se é por categoria, a categoria de transporte de valores cresceu, então vamos fazer só um sindicato para eles. É como se alguém aqui criasse uma associação, dentro do que eu mostrei para vocês do Sindicato da Açaí e Conservação, e criasse um sindicato dos porteiros. Nós somos um número enorme de porteiros, vamos criar uma associação e vamos tentar fazer representação do Sindicato dos Porteiros. Poderia, se houvesse representatividade, sim, a associação pode ser montada, é um direito constitucional. Mas lá na frente poderia, vamos dizer assim, invocar essa representação sindical? Pode, nada obsta com relação a isso. Mas o número de grandes sindicatos foi por isso, foram dividindo as categorias. Bom, então, categorias afim, vigilante, segurança patrimonial, então a gente forma um sindicato, a gente acha que a transporte de valores não é conexa à nossa atividade, então vamos separar esse sindicato aqui. Mas o interessante é que talvez a empresa explore bem transporte de valores, e ainda assim ela será representada também pelo sindicato correspondente, se houver das empresas de transporte de valores, porque o sindicato que representa as empresas de transporte de valores também representa as empresas de segurança patrimonial. Então, é isso de início que o artigo 511 me traz, essa questão de categoria. Nosso sistema é dividido por categoria, tem que ser representativo da categoria, seja ela idêntica ou conexa ou afim. E isso não é uma invenção assim do artigo 511, propriamente dito, assim, solto no espaço, sem ter uma referência na Constituição Federal. Essa norma, ela tem uma relevância, ou ela tem um substrato, ou ela tem o seu fundamento na própria Constituição, porque o artigo 8º, inciso 2, ele fala assim, né? Eu vou copiar aqui para vocês, ele fala lá, ó, artigo 8º, inciso 2, ele fala lá. É livre associação profissional ou sindical, observado o seguinte, aí inciso 2, a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, então, portanto, dentro da estrutura da pirâmide, sindicato, federação e confederação, representativo da categoria profissional econômica, e aqui cita a expressão novamente, que é o que eu estou explicando para vocês, a categoria profissional que representa os trabalhadores econômicos e empregadores, mas não é um termo tão abrangente assim, afunila, porque eu preciso ver profissões e atividades similares ou conexas, né? Na mesma base territorial que será definido pelos trabalhadores ou empregadores interessados. Então, os empregadores vão definir quais são as suas profissões ou atividades similares, e a categoria profissional vai definir qual é a sua profissão similar ou conexa aqui. É isso que ele está dizendo. Opa!
Compartilhar. Bom, e aí ele fala lá, né? Não podendo ser inferior a uma área de município. Aí eu preciso fazer aqui, citar nesse momento, né, uma questão aqui, que é o princípio da territorialidade, que está descrito aqui. Ó, princípio da territorialidade está no artigo 8º, inciso 2 da Constituição Federal. Não podendo ser inferior à área de um município. Então, qual a base sindical? Isso é super importante a gente saber qual a base sindical. E, na prática, isso é importante. Qual a base sindical mínima? Por que na base é importante? Porque a gente precisa saber se aquele sindicato representa aquele trabalhador de uma determinada base sindical. É um município. Está dizendo aqui está dizendo aqui no próprio inciso 2 do artigo 8º da Constituição Federal. Então, a base sindical é um município. Pode haver um sindicato que represente uma área inferior a um município? Não pode. A legislação veda. Só que tem outro detalhe aqui. Pelo princípio da territorialidade, pode haver aqui 2 sindicatos dentro de um município representando a mesma categoria, porque, veja só, a redação do inciso fala: é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau de representatividade da categoria profissional econômica, na mesma base territorial. Então, o princípio da territorialidade. Primeiro, a base sindical mínima é um município, é a região de um município. Até aí tudo bem, não tem dúvida. Mas o problema é o começo da redação do inciso, que diz que não pode haver criação de mais de um sindicato aí de categoria econômica ou profissional na mesma base territorial, que represente a mesma categoria. Então, pelo princípio da territorialidade, eu não posso ter, por exemplo, não posso ter 2 sindicatos de bancários em Taubaté. Não posso. Porque está dizendo ali no inciso 2, volto a repetir, você é incisivo com relação a isso. É vedada a criação de mais de uma organização sindical. Quando eu falo em organização sindical, eu penso na pirâmide. Só que aí a norma ela é inteligente, ela especifica qual é essa organização sindical. Ele fala em qualquer grau, ou seja, em qualquer fatia dessa pirâmide, seja na base, na federação, na confederação. Eu não posso ter mais de um sindicato representando a mesma categoria na mesma base territorial. Não posso ter. Professor, mas o senhor falou que existe não sei quantos mil sindicatos, 16 mil sindicatos no Brasil, algo assim. O senhor falou na outra aula, o senhor jogou no Google aí e falou. Tudo bem, mas os sindicatos não estão representando a mesma categoria na mesma base territorial. Tá? Ou as federações não estão representando a mesma categoria na mesma base territorial, e assim sucessivamente. Eu tenho 16 mil sindicatos porque, volto a repetir, o nosso sistema foi permitindo, e com a dinâmica da sociedade, não foi só o nosso sistema, em que essas profissões fossem cada vez mais especializadas. Haja vista o exemplo do transporte de valores e da segurança patrimonial, que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, foram formando-se outros sindicatos. Ofende o princípio da territorialidade. Eu tenho um sindicato que representa vigilante em segurança patrimonial, empregado, e um sindicato que oferece, que atende, que defende os interesses do pessoal de transporte de valores. Não ofende. Porque são 2 sindicatos distintos, 2 pessoas jurídicas de direito privado que têm uma função social, né?
que têm uma função social, que representam categorias diversas, na mesma base territorial. Mas as categorias se dividiram, são diversas, porque tem 2 sindicatos que representam essas categorias. Então, isso daqui é importante. Primeiro, porque o princípio da territorialidade é importante. A gente tem que conhecer, não tem outro jeito. Né? E segundo, que eu preciso saber, pelo princípio da territorialidade, e aí a gente vai verificar isso com calma, em contratação coletiva, né? Aonde eu me localizo, ou qual sindicato eu sei que representa o meu município. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, um exemplo prático aqui. Né? Nós temos o sindicato dos empregados dos bares, hotéis e restaurantes. E, salvo engano, é localizado em Guaratinguetá. Bares, olha aí a similitude e a conexão entre atividades e profissões. Sindicatos empregados de bares, hotéis e restaurantes. A categoria, é uma categoria. Professor, mas no futuro pode, por exemplo, os donos de restaurantes que não são bares e hotéis formar um próprio sindicato? Ou os empregados de restaurantes formarem um próprio sindicato? Pode, o sistema não veda isso. A associação profissional é livre. Só tem que ganhar representação depois, no futuro, que a gente vai ver aqui também. Né? Então, o sindicato dos empregados dos bares, hotéis e restaurantes. Esse sindicato ele está localizado em Aparecida, salvo engano, né? E vamos dizer que ele tem a base territorial até, salvo engano, São José dos Campos. É alguma coisa assim, tá? Até São José dos Campos. São José dos Campos, até Caçapava, porque São José dos Campos já tem outro sindicato em outra base territorial. Então, sindicato dos empregados de bares, hotéis e restaurantes é sindicato profissional? É sindicato profissional, porque representa empregados. Está categorizado especificamente? Tá, bares, hotéis e restaurantes, então atende ali a redação do artigo 8º, do artigo 511. Qual a base territorial dele? No mínimo um município. Atende esse quesito? Atende, porque vai de Aparecida até Caçapava. Tranquilamente. Só que qual a importância de eu saber disso, professor? Olha, se os sindicatos fazem acordo e convenção coletiva, né, negociam, resolvem conflitos, e dessa resolução de conflitos saem acordo e convenções coletivas, esses acordos e convenções coletivas, como vocês estudaram no 5º semestre, são fontes autônomas de direito. E como fontes autônomas de direito, formam o contrato coletivo, que são acordos e convenções coletivas. E qual é o efeito disso? Reflexo, fonte de direito, criação de deveres e obrigações nos contratos individuais de trabalho. Então, se eu sou dono ou se eu sou empregado de um restaurante em Taubaté, eu sei que eu tenho que olhar a convenção coletiva do meu sindicato para ver quais os direitos, além da CLT, eu tenho. Além da CLT, eu tenho. Então, olha só. Bom, então, primeiro conhecimento aqui, eu tenho que saber qual a base territorial. Onde eu moro, em Taubaté, qual o sindicato que me representa? Sindicatos empregados, bares, hotéis e restaurantes, de Aparecida até Caçapava. Então, portanto, eu tenho que pegar, por exemplo, eu tenho que conversar, eu tenho que reivindicar, eu tenho que reclamar, eu tenho que pegar a convenção ou acordo coletivo deste sindicato a qual eu presto serviço. Eu estou residindo em Taubaté e eu trabalho no restaurante em Taubaté. Então, eu vou pegar uma CCT, uma convenção coletiva do sindicato de Taubaté, ou que representa a base territorial de Taubaté. Posso pegar a convenção coletiva ou ligar lá no sindicato para reivindicar algum direito, alguma coisa que está errada lá na minha empresa, que eu trabalho no restaurante, no sindicato dos empregados de bares e etc. e tal, aqui hotéis e restaurantes de Ubatuba, é outra base territorial. Eu não posso invocar ou avocar ou chamar ou citar, por exemplo, a convenção coletiva do Sindicato dos Empregados de Bares, Hotéis e Restaurantes de Ubatuba. Porque, pelo princípio da territorialidade,
não pode haver dois sindicatos que representem a mesma categoria no mesmo município. Então, portanto, eu tenho que verificar qual a representatividade da categoria profissional que eu estou citando naquele município, em que eu trabalho, obviamente, aonde eu presto serviço. E havia até uma questão divergente antigamente com relação a isso, eu não tenho visto mais isso, mas isso pode surgir, que é o efeito prático do que eu estou falando. Uma empresa cuja matriz fica em São Paulo, capital. Vamos dizer que ela é da área de vigilância. E aí, ela vai lá no Sindicato dos Vigilantes de São Paulo e eu sou dono da empresa, eu quero fazer tudo direitinho, quero ver quais são os direitos de todos os vigilantes. E aí, eu falo assim para esses meus empregados ou para o meu RH, eu quero que vocês sigam a convenção coletiva do Sindicato dos Vigilantes de São José dos Campos até Taubaté, é São José dos Campos região. Pega Jacareí até Taubaté, pega o litoral norte e a Serra da Mantiqueira. Aí o RH vai te perguntar assim, mas por que eu vou ter que seguir esta convenção coletiva? Aí você vai falar agora pelo princípio da territorialidade, né? Pelo princípio da territorialidade, que está no artigo 8º, inciso 2, e está lá dizendo que a convenção coletiva ou o sindicato que representa a categoria é aquele com a qual a categoria está instalada, naquele município, no mínimo de um município. Aí o RH chega para você e fala assim, olha, é o seguinte, a convenção coletiva lá de São José não é vantajoso, porque tem uns direitinhos a mais que aqui na capital não tem. Aí você fala, então beleza, então vamos mudar. Você vai, a partir de agora, seguir a convenção coletiva dessa categoria dos empregados no município de São Paulo. Numa demanda... Aí, quando o reclamante procura para ajuizar uma ação trabalhista, você, que é um advogado atento, fez direito de trabalho na Unital, teve direito coletivo, você não quer ficar no raso, você não quer postular os direitos que estão na CLT, você quer ver quais são os direitos que estão na convenção ou acordo coletivo. Pessoal, só um minutinho para eu dar carga aqui no meu note, porque senão vai acabar no meio da minha fala. Só um segundo. E aí você quer postular um direito, e aí você acaba percebendo, como advogado, que os direitos que eles pagam são diferentes daqueles consagrados para os empregados daquela categoria na sua cidade de Taubaté. E aí você descobre que eles estão seguindo a convenção coletiva da capital. Esse exemplo é um pouco caricato, de caricatura, né? Melhor dizendo, por conta de um motivo só, né? E talvez a convenção coletiva de São Paulo, a depender da categoria, seja mais vantajosa do que Taubaté, né? Por uma questão, né? Se espera que os sindicatos levem em consideração o nível de vida, a qualidade de vida, o custo de vida naquela determinada cidade. Então, o ticket de refeição em São Paulo provavelmente tem que ser maior do que em Taubaté, né? Até porque, se a gente der uma leitura no artigo 7º, inciso 4, 5º, alguma coisa que está lá falando sobre o salário, para que o salário serve, está dizendo moradia, educação, saúde, alimentação, vestimenta, né? Então, pressupõe-se que lá seria maior. Mas, enfim, voltando ao meu exemplo, e você percebe que ele segue os direitos no contrato individual de trabalho, lá da Convenção Coletiva dos Sindicatos de São Paulo, e não segue de Taubaté, não segue da nossa região. E você percebe que aqui tem alguns direitos que lá não tem. De maneira com que você vai postular isso. Você pode fazer isso. A categoria profissional é a mesma, a categoria econômica é a mesma, a única divergência é a base territorial. Claro que você pode, você deve fazer isso. Porque o sindicato representa a categoria na base em que ele está instalado, né? Então, você evoca o princípio da territorialidade. Essa convenção coletiva que eles seguiam não vale
e passa a valer essa convenção coletiva. Passa não, né? Aplique-se essa convenção coletiva na base territorial da onde o empregado presta serviço, certo? E por que eu falei que isso é um exemplo prático que já aconteceu comigo? E não é porque a gente está assim, né? Não é porque foi uma magia ou nada disso. Talvez uma desatenção do colega, do advogado, porque ele efetivamente ele entrou com a ação contra um cliente que eu tinha, que eram bares, hotéis, da categoria de bares, hotéis e restaurantes, era um restaurante Ubatuba, e ele junta a convenção coletiva de Aparecida, sendo que no litoral tem tem uma base do sindicato próprio de lá, de bares, hotéis e restaurantes, né? E aí eu só invoquei o princípio da territorialidade, não falei nada para não chamar atenção, até porque às vezes eu acho chato você ficar, né, a depender da situação, de como está se conduzindo a audiência, você ficar apontando o erro, mesmo que tenha sido porventura sem querer, assim, no trabalho do colega, na frente dele. Eu não gosto muito desse papel, mas enfim. E aí ele estava assistindo uma proposta de acordo, aí o juiz deu uma lida na minha contestação e falou, olha, realmente, esses direitos como ticket de refeição, nada disso você vai levar, né? Porque você juntou a convenção coletiva errada. Porque a convenção coletiva vem assim, né? Quando tem a base territorial, tem lá sindicato dos bares, hotéis e restaurantes, eu acho que representa o litoral norte ali, é Ubatuba, Caraguá, São Sebastião, acho que é de São José, salvo engano. Aí tem assim, a base territorial desse sindicato é São José, Ubatuba, Caraguá, Ilhabela. Aí o cara juntou de Aparecida, aí as cidades que representam, Taubaté, Caçapava, sei lá, sabe? Não tinha. Falei, bom, pelo princípio da territorialidade, ele não pode juntar, ele não pode trazer essa convenção coletiva. E por que da importância disso? Antes de eu passar a palavra para o Gustavo, porque convenção e acordo coletivo são fontes de direito, vocês não podem esquecer disso, fonte autônoma de direito. Todos os deveres e obrigações criadas numa negociação coletiva impactam no contrato individual de trabalho. Portanto, se numa negociação coletiva fixou-se um adicional noturno de 40%, é esse que deve ser aplicado. Agora, eu não posso ajuizar uma ação trabalhista invocando a convenção coletiva e não trazer essa convenção coletiva correta para o processo. O juiz é obrigado a conhecer a lei, mas ele não é obrigado a conhecer a todas as convenções coletivas desses 16 mil sindicatos do Brasil. Portanto, se você não cita ou não junta a convenção coletiva à fonte de direito, você vai tomar uma improcedência no seu pedido. Ou se você junta a fonte que a convenção acordo coletivo de outra base territorial, você vai tomar uma improcedência de pedido. Ou mais, se você se junta uma convenção acordo coletivo cuja vigência não é do período correspondente ao seu contrato de trabalho, você também vai tomar uma improcedência. Porque acordo e convenção coletiva a gente vai ver que tem um período de vigência. Pois não, Gustavo? Professor, para mim não ficou claro ainda o que determina a base territorial do sindicato, né? O senhor falou, por exemplo, eu não sei se foi um exemplo puro e simples, né? De um sindicato que abrange Taubaté e Caçapava. Mas o que determina essa abrangência? É o próprio sindicato? É o próprio sindicato. Ou é outra? Não, é o não. próprio sindicato que vai se auto-intitular. Não, eu cubro a área Taubaté e Caçapava. Isso. A única coisa que ele não pode, aí você só tem que entender assim uma coisa. É interessante sua pergunta, porque primeiro porque assim, o Estado não tem interferência na atividade estatal. Não tem ninguém que vai chancelar isso. A única coisa que esse registro no Ministério do Trabalho e Emprego pode confrontar, porque a base territorial pode ter outro sindicato. Mas, sem eu adentrar nisso, respondendo a sua pergunta, é o sindicato. Então, por exemplo, é óbvio que esses sindicatos, né, ou eles vão se desmembrando entre os municípios,
ou eles vão, vamos dizer assim, discutindo a sua representatividade em determinada localidade. Então, imaginemos assim, o Sindicato dos Vigilantes, quando nasceu lá em São José, imaginemos que ele formou uma associação, formou um sindicato, e os caras começaram a atuar nessas cidades todas que eu falei, vamos de Jacareí até Pinda, vamos dizer assim. E aí eles se auto-intitulam. Eu estou representando. Porque não existe nenhum sindicato de vigilante formado naquela base territorial. Porque se já houvesse um anterior em Taubaté, um anterior em Caçapava, ele não poderia entrar naquele município. Isso aí ofenderia o princípio da territorialidade. Não sei se fui claro. Então, eles se intitulam. Só que pode acontecer nesse movimento algumas situações, e aí que vocês têm que entender uma palavra que é o seguinte: distinção entre duas coisas. O que é representação, o que é representatividade. A representação, ela é dada aquilo por lei. Então, o sindicato pode formar acordo coletivo, chamar os trabalhadores de assembleia. Isso é representação. Quem vai assinar acordo coletivo, quem vai assinar convenção coletiva, quem vai comunicar a empresa do movimento grevista é o sindicato por representação legal. Mas muitas das vezes o sindicato pode perder a sua representatividade. A representatividade, vou traduzir assim num exemplo bem, numa frase assim bem boba, assim talvez, bem. A representatividade seria o anseio do trabalhador querer se filiar ao sindicato. Ou a representatividade é quando o sindicato está próximo à base e aqueles trabalhadores acreditam no trabalho do sindicato. Então, olhem só, num determinado momento, em algum município, de repente, pode surgir uma ação, uma associação, de um grupo de vigilantes, por exemplo, né, ou de um grupo de trabalhadores com profissão similares ou conexas, e essa associação começa a trabalhar no sentido de falar, olha, apesar desse sindicato ter representação legal, por conta da lei, porque ele nasceu como uma associação e virou um sindicato, está registrado no Ministério do Trabalho e tudo mais, eu comecei aqui a ter uma representatividade. Eu tenho um número de sócios maiores do que ele, as empresas sentam para uma negociação comigo, apesar da gente não poder assinar nenhum instrumento coletivo, e num determinado momento, essa associação pode tentar judicializar isso e ingressar no judiciário e falar assim, olha, declara que ele não tem representatividade e quem tem representatividade sou eu. Se assim ocorrer, eu passo a ser o Sindicato Vigilante de Taubaté, por exemplo, e tiro esse município lá de São José dos Campos. Mas, a priori, quem escolhe essa base territorial realmente é aquela diretoria daquele sindicato ali, imaginando que os sindicatos já estão aí, por exemplo, sindicatos metalúrgicos, desde o começo do século XX, 1920, 1930, né? Então, você já tem um tempo aí de sindicalismo. Então, provavelmente, nascer outro que vai tirar a representação é muito difícil, mas existem essas ações. Agora, só para te elucidar um outro exemplo, quando eu comecei a prestar serviço no sindicato dos vigilantes, aqui em Taubaté, na subsede, que era a base territorial vai de São José, ela ia de São José até Pinda. Eu nunca me interessei, porque eu não era o jurídico de São José, que era o que manda. Eu era um cara, eu era advogado de muleta ali do sindicato. Eu cobri um buraco aqui em Taubaté, vamos dizer assim. E eu fazia mais demanda individual. Os assuntos de diretoria que ficavam lá em São José, porque aqui tinha só um diretor e um funcionário, eu não ficava sabendo, porque o advogado de lá, a advogada de lá, não compartilhava comigo. Mas num determinado momento, eu também não me interessava, porque essas coisas têm muita vaidade no nosso meio. Então, se você tenta, foi essa pessoa que me colocou lá, assim, então se você começa a querer aparecer, é capaz dela te tirar de lá. Então, se eu tive que estar ganhando, não se mexe, né? Eu falei, bom, vamos ficar aparecer mais do que ela, não vai dar certo. Mas, enfim, nem sei se eu tenho essa pretensão também, teria. Mas, num determinado momento, essa discussão de quem a base territorial de Pindamonhangaba, do município de Pinda, se era de São José ou se era de Guaratinguetá, foi judicializada, parece. E parece que ficou para Guará.
Então, eu comecei em 2008, até um determinado momento era nós que representávamos o município de Pinda, depois nós perdemos essa representatividade para os sindicatos vigilantes de Guará. Então, por uma ação judicial lá, entendeu? Não sei se foi um acordo de cavalheiros, foi uma ação judicial. Eu sei que nesse meio tempo a gente perdeu a representatividade. Então, as convenções coletivas, o próprio estatuto do sindicato mudou nesse sentido. Mas, a priori, é o sindicato que estabelece isso. Aí viria em cima disso que o senhor explicou a segunda pergunta, né? Existe um documento oficial que oficializa a base territorial do sindicato, porque, pelo que o senhor falou, nesse caso específico aí da ação judicial para definição, né, foi um mandado judicial, foi uma decisão do juiz. Mas existe algum documento onde eu tenha certeza, como advogado, de que aquele sindicato é daquele município? Existe o estatuto do sindicato, que é registrado em cartório, mas, além disso, os sindicatos são registrados no Ministério do Trabalho e Emprego. Mas eu só quero que você entenda o seguinte, esse registro é para efeito de publicidade, realmente. Justamente para você poder bater lá o CNPJ daquele sindicato, falar, é esse sindicato que representa a categoria realmente. Está lá registrado no Ministério do Trabalho e Emprego. A minha associação, enquanto houver esse sindicato registrado, se eu montar uma associação em Taubaté, não judicializei, só estou com uma associação profissional de vigilantes, eu não consigo registrar essa associação, eu posso registrar o estatuto dessa associação no cartório, fazer o estatuto, enfim, mas registrar no Ministério do Trabalho e Emprego como sindicato, eu vou ter um impedimento que o Ministério do Trabalho e Emprego vai falar assim, ó, está esbarrando o princípio da territorialidade, você não pode estar aqui registrado como sindicato, porque já existe outro nessa base territorial. Aí ele vai vedar. É nessa hipótese, mas o registro que acontece no Ministério do Trabalho e Emprego é apenas para dar publicidade, justamente para isso, para você ter a certeza que você está buscando convenção e acordo coletivo do sindicato correspondente. Beleza? Professor, Pois não, Pablo? desculpa, mas a hora que o senhor mencionou a referente a, dando exemplo, se poderia se filiar, né? Assim, eu entendi dessa forma. Aí eu acho que eu não compreendi bem. Se eu quiser não seguir a abrangência sindical da minha região, eu buscar uma outra, como o senhor estava bem dizendo. Isso, então, é possível? Então, eu posso fazer isso ou não? Tem que seguir a abrangência sindical do território? A jurisprudência do TST, pelo princípio da territorialidade, diz que segue a convenção coletiva da onde o trabalhador presta serviço. Ah, tá. Da base Agora, territorial. Isso acontece quando eu dei esse exemplo, mas a empresa, por exemplo, ela tem um CNPJ de matriz em São Paulo. O CNPJ de filial é o mesmo, só muda o finalzinho de CNPJ, né? Aí, por exemplo, ela tem em São Paulo e tem uma filial em Taubaté. Ela é sindicato de empresas de, sei lá, qualquer coisa aí que a gente possa imaginar. E só que assim, a base territorial é diferente e a negociação é um pouco diferente. Até porque a gente vai ver que no artigo 511 que leva-se em consideração aonde você tá instalado, né? Qual o município, as condições de vida daquela região. Então, imaginemos assim, uma negociação coletiva de uma categoria econômica ou profissional, em São Paulo, vai ser absolutamente diferente do que no norte do país, você pode ter certeza disso. Porque leva em considerações a cultura local, a economia, o poder de vida, o poder econômico daquela região, o custo de vida daquela região. Tanto eu não sei se vocês já ouviram alguma vez essa expressão. É só para responder a sua resposta antes de eu falar isso. Mas a sua pergunta é interessante porque, assim, imaginemos que a empresa tem uma matriz a LG, tinha uma matriz em Manaus e a filial é Taubaté. Aí ela consulta o instrumento normativo lá de Manaus, ela vê que lá
tem menos, os valores são menores, ou tem uma garantia ou outra que é menor do que o que se negocia em Taubaté com sindicatos metalúrgicos. E ela resolve aplicar aquela de lá, aquela convenção coletiva de Manaus. Ela não pode aplicar a convenção coletiva de Manaus, porque já existe um sindicato que representa a categoria aqui. Porque, em tese, eu estaria falando na ofensa do princípio da territorialidade. Eu estou invocando um sindicato de outra base territorial, em tese, para representar um trabalhador de Taubaté, que já há um sindicato aqui, na nossa base. Você entendeu? Ficou claro ou não? Entendi. Entendi. Senão queria até um pouco bagunçado, né? Ah, não, eu vou buscar É, o sindicato que mais me favorece, que é lá de outra cidade, de isso, outra região. exato, exatamente. Senão, o cara vai dar desperto. E aí, eu não sei se vocês já ouviram aí, dentro dessa perspectiva, por exemplo, alguém falar assim, isso já aconteceu efetivamente, né? Alguém falar assim, puta, no estado de São Paulo não dá, os sindicatos batem muito forte. Eu não sei se o nosso colega que está aqui, que é do sindicato, ele deve saber dessa. Mas isso é uma real mesmo, assim. Aonde é aquele almoxarifado, aquela parte. Aqui da Embraer, aqui em Taubaté, no começo da Carvalho Pinto ali, sabe? Carvalho Pinto, não, da Ayrton Senna ali. Do outro lado, onde está a Embraer, algum tempo atrás teve uma fábrica de móveis lá, que era do Sul. E eu conheci os advogados que estavam prestando assessoria para eles. Os caras se instalaram aqui, dizem eles, eu também não sei se a história é verdade ou não, mas um dos motivos dele ter saído de fora é porque o sindicato reivindicava muita coisa aqui. Talvez por uma questão cultural, talvez por a gente estar muito mais tempo movido aí nesse movimento sindical, nessa perspectiva toda. Então, se eu começo a aplicar outra convenção coletiva, aí vira uma fraude, na verdade, é quase que uma fraude, né, de outro local, né? Porque você tem que, a natureza do salário, se a gente pensar que a convenção coletiva é para corrigir salários e benefícios, ela é para abarcar uma série de situações da vida. Alimentação, vestuário, moradia. Talvez o nosso custo de vida aqui seja maior que no interior do Paraná, por exemplo, onde a fábrica tinha sua matriz. Tem até um sentido meio lógico de não se aplicar aquela convenção coletiva. 2014, 2015, eu não me recordo ao certo, foi até tema de discussão isso, no próprio mestrado. E quando eu fazia, meu professor era professor de direito coletivo, meu orientador foi sempre professor de direito coletivo no trabalho, o Paulo Sérgio, apesar de eu não ter escrito minha dissertação de mestrado sobre direito coletivo, ele me teve como orientando dele lá. E a gente batia muita discussão com relação a esse papel do sindicato, a reivindicação pela reivindicação. É lógico que isso é uma discussão profunda, mas assim, eu não sei se foi 2015, 2016 ou 2017, eu não me recordo mais ao certo, mas chegou algum determinado momento em que a GM começou a falar que ia sair de São José dos Campos. Porque foi na crise de 2014, salvo engano, eu não tenho certeza. Isso foi noticiado na Vanguarda, inclusive. Se você jogar no Google, você vai achar. Então, o que aconteceu? Eu estou fazendo um adendo aqui, talvez nem tenha referência, mas agora comecei a falar, eu vou dar um exemplo. Mas o que aconteceu foi o seguinte: em São José dos Campos, a GM no sul do país, ela conseguiu uma boa negociação com o sindicato dos trabalhadores lá. E aí ela talvez tenha conseguido uma boa negociação, e aqui os sindicatos metalúrgicos de São José não saía da sua posição. E aquela crise econômica, acho que de 2014, instalada no país e tudo mais, e ela querendo fazer suspensão de contrato de trabalho, tal do layoff, aquelas bolsa qualificação, suspender os contratos, porque dizia que estava com mão de obra excedente e pouca produção. E num determinado momento, um grupo de trabalhadores se reúne, né, e começa a aderir a um movimento contra o sindicato. E a própria sociedade de São José, isso foi noticiado na Vanguarda,
os comerciantes e tudo mais fizeram carta, assinaram, acho que abaixo-assinado ou carta, se insurgindo contra aquela questão. Você vê o tamanho é o papel social, uma entidade de direito privado que tem uma função social enorme. Porque os comerciantes locais de São José dos Campos falaram, bom, se a GM bateu o martelo e falar, vou sair daqui, é lógico que a GM utilizou isso como ferramenta de pressão também para uma negociação. Eu vou sair daqui porque o sindicato está batendo muito forte em mim, né? Os comerciantes ficaram doidos, falaram, bom, vamos perder um monte de mão de obra, um monte de dinheiro na cidade circulando, né? É uma pena, aconteceu com a Ford, aconteceu com a LG aqui, mas não, foi por uma situação deliberada, que vamos colocar toda a nossa linha de produção lá em Gravataí, no interior do Rio Grande do Sul. E um grupo de trabalhadores fica contrário à ideia do sindicato, porque parece que o sindicato não queria permitir a suspensão dos contratos, layoff, e o sindicato argumentava que a empresa estava com uma série de exportações para a Argentina, para outros países de veículos, e estava com uma demanda super boa de venda, de produção. Então, é interessante você perceber essa perspectiva de que, assim, a depender da cultura local e da região que você está, e da maturidade daquele movimento sindical, aquele sindicato, por exemplo, ele foi a ferro e fogo, falou, não vamos retroceder, a gente quer negociar a melhoria de condições, mas se eu não fizer dessa forma, eu vou mandar um monte de gente embora, não tem importância, a gente não vai tirar o pé, não vai dar nem 3 passos para trás, e não quer suspensão de contrato, não quer bolsa de qualificação, a ponto de ameaçar de sair da cidade, né? Um grupo de trabalhadores fala, não, a gente prefere ter suspensão de contrato, receber a bolsa de qualificação, ter prejuízo na nossa renda do que perder o emprego. E os comerciantes todos locais se unirem com relação àquela movimentação toda. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é justamente nessa perspectiva. Então, assim, você não vai pegar regiões em que as negociações sejam absolutamente iguais, até porque leva todo esse, em contexto, todo esse critério da vida, né? A situação econômica, enfim, né? Então, as negociações elas têm que ser particularizadas, inclusive não só para as categorias, mas com relação também à cultura local, às condições econômicas, de subsistência e tudo mais, entendeu? Então, é interessante esses exemplos assim, para você ver o papel do sindicato. E aí a discussão que tinha lá é se algum momento o sindicato não tem que... Porque o papel princípio dele, né, vamos dizer assim, a finalidade total dele seria a melhoria das condições de vida, né, as melhorias das condições de trabalho. Mas em momentos de muita crise, em que o empregador fala ou sai todo mundo, ou você dá 2, 3 passos para trás e afrouxa um pouco na negociação, porque talvez a melhoria da condição social é manter o emprego e não conquistar mais garantias. Então, assim, ficava essa dialética, essa discussão, assim, e eu acho que essa discussão ela é interessante para a gente refletir sobre isso. Será que o sindicato tem que sempre a gente pensar nele na perspectiva a luta pela luta, a luta pela conquista, a luta pela reivindicação de melhores condições de trabalho, né? Ou será que em algum momento, no momento de crise, em que uma empresa assume que vai demitir um grupo enorme de trabalhadores, tem que retroagir um pouquinho e tem que... Existe uma questão aí, né, no STF com relação às dispensas por massa no Brasil, que começou com uma ação judicial na Embraer, né? A gente pode até falar nisso no nosso curso aqui. Ou será que ele tem que, às vezes, dar uma recuada, porque a melhoria da condição social é a manutenção daqueles empregos? Isso reflete em toda a economia de uma cidade, né? Já visto o que nós perdemos aí de Ford e de LG, quer dizer, talvez ainda não tenha refletido, porque as pessoas pegaram pacotes e ainda estão com um pouco de dinheiro, né? Mas talvez isso possa refletir no futuro, né? Tamanho é o papel, a importância dos sindicatos aí nesse sentido, né? Ficou claro? Sim, professor.
Surgiu uma discussão interessante aqui no chat, eu estava conversando com o Aislan, né? E a gente ficou nesse impasse até que ponto a abrangência do sindicato dentro do território ele não dificulta, né, a vida do empresário ou ele atrapalha a própria vida do trabalhador, né? Porque dependendo da abrangência, até foi isso daí foi uma colocação do Henrique, né? Dependendo da abrangência territorial de um determinado sindicato, se ele estipula um determinado piso salarial para um trabalhador, né, que no caso que ele me mostrou aqui do Lava Jato de São Paulo, de uma cidade grande como São Paulo, e em relação a uma cidade que tem a mesma abrangência do município de São Paulo, por exemplo, Taubaté, se fosse o caso, o salário para o empresário de São Paulo e de Taubaté teria uma discrepância muito grande com relação ao custo de vida, ou seja, para o empresário de Taubaté ficaria muito mais custoso ter um empregado no Lava Jato que um empregado de São Paulo, né? Não sei se eu me fiz entender. Perfeito, perfeita colocação. E não só na perspectiva do empresário, do trabalhador também. O cara precisa de alguma atividade do sindicato, porque o sindicato tem aí, ó, o papel, o princípio dele é defesa e interesse da categoria em forma coletiva e individual, está na Constituição Federal. O cara tem que se deslocar até lá para reivindicar alguma coisa. Você acha que o cara vai? Assim, o trabalhador, de repente, ganhando 1.666 de piso, mais periculosidade, 2.000, ele vai tirar um dia dele para ir lá no sindicato para talvez reivindicar alguma coisa? Ah, professor, mas hoje tem WhatsApp, tem telefone. Olha, eu sinceramente, depois que veio essa onda de audiência online aí, eu acho que a população não está preparada ainda, não é informatizada, vamos dizer assim, ou não tem acesso a pacote de dados como a gente imagina que tem. Porque não é um número muito grande de pessoas me procurando, eu estou de saco cheio de fazer audiência online, não aguento mais, porque só dá estresse. O professor, doutor, posso ir no seu escritório? Posso ir no seu escritório? Doutor, não tem pacote em casa, minha internet é horrível. Porque, pô, mas é isso, eu parei para fazer uma reflexão, né? Aí um pouquinho que o Gustavo falou, tá indo um pouquinho, mas... Cara, às vezes o cara para ganhar R$ 2.000, bruto, 1.700, de repente o cara tá ali, tem uma mulher e 2 filhos, o cara vai tirar 10% da renda para pagar um pacote de internet bom, talvez ele queira fazer isso, não estou julgando, né? Mas representa muita coisa na renda, né? Então, perfeitamente, eu também concordo disso. E eu vou te falar mais, Gustavo, isso é uma discussão muito fervorosa. Eu tinha um professor, que é o Renato Rua de Almeida. Se vocês colocarem artigos do Renato Rua, inclusive o primeiro artigo, ele foi citado no julgamento da demissão coletiva da Embraer no TST, Renato Rua de Almeida. Ele é um senhor, assim, tipo, mas é um cara... o cara mais inteligente que eu já vi no direito, assim, o cara mais culto, é um senhor de idade e tudo mais. E ele falava justamente isso, que as negociações coletivas tinham que começar a separar por categoria de empresa. Por exemplo, assim, ele fazia um questionamento, né? É que algumas convenções coletivas já começaram a fazer isso, mas é um universo muito pequeno. Você imagina bares, hotéis, restaurantes. Você tendo um barzinho com 2 funcionários. A mesma convenção coletiva que aplica-se a você, aplica-se uma franquia do McDonald's. Você abriu um bar que tem 2, 3 funcionários, um restaurante que tem 3 funcionários. A mesma convenção, a mesma garantia de direitos àqueles trabalhadores que se aplica a você, aplica-se ao dono do McDonald's, ou da franquia McDonald's. Até então era assim nos bares, hotéis e restaurantes. Quem está fazendo uma divisão, por exemplo, sindicatos comércios. Que aí tem quem vai para o Refis, tem um salário diferenciado um pouco menor. Quem é MEI está no Refis, tem um salário diferenciado um pouco menor. Mas eu só vejo nessa convenção coletiva do comércio. Então, isso é para a gente refletir também. Tá? Para a gente refletir. Agora, precisaria mudar o sistema? Não, precisaria mudar a negociação dos sindicatos. Ah, professor Mael, vai aumentar um número gigantesco aí de convenção coletiva. Ah, mas aí o choro é livre, né? Não tem o que se faça também, né? Mas tem que refletir sobre isso, né?
Tem que refletir sobre isso. Infelizmente, aí você pega o quê? O cara que tem um negócio pequeno, às vezes o cara deixa para lá e é o cara que tem muita demanda trabalhista. Porque ele não... Professor, Pois não. que o Gustavo estava comentando aí, ele estava perguntando a respeito de base territorial e tal, né? Eu, só numa atividade prática que eu tive aqui, dos sindicatos do Lava Rápido, né? Que a base territorial do sindicato Lava Rápido é incrível, acho que tem mais de 50 municípios, e vem desde São Paulo, vai até sei lá onde. Então, é o grande chororô de todo mundo, é isso aí, né? Então, que se pega o custo de vida lá do pessoal de São Paulo é outro dos caras daqui. Os caras, isso, na minha opinião, também leva o empresário a acabar vacilando, né? Na hora de pagar os direitos trabalhistas, faz um acordinho, faz não sei o quê. Às vezes, melhor representado estaria mais fácil ele estar dentro, né? Não, para vocês terem uma ideia, imaginemos que a convenção coletiva traga o direito ao ticket de refeição. Então, vale refeição. Você comer o pratão lá. Pô, dependendo de onde esse lava rápido estiver instalado em São Paulo, e se esse ticket for de 15, ou lá, o ticket é de 30, porque o cara talvez compre uma marmita com 30, uma marmita mais ou menos na Vila Mariana, por exemplo, né? Aqui, para esse trabalhador, os 30 seria muito, né? Faria 2 marmitas, talvez, né? Essa discrepância, realmente. Aí o cara faz o quê aqui? Ele acaba resolvendo não seguir a convenção coletiva e assumindo o risco de uma demanda trabalhista. Professor, eu queria perguntar mais uma coisinha com relação a isso. Por exemplo, no caso aí de uma empresa dos vigilantes, né? O senhor sempre fala. Eles têm lá a atividade principal, os vigilantes e outras atividades lá regulamentadas na convenção coletiva. Mas, porém, por exemplo, eles vão lá, vou contratar uma cozinheira aqui. Ele não tem na convenção coletiva atividade de cozinheira. Ele vai usar o salário base da cozinheira ou ele vai buscar a representação sindical de cozinheira na base territorial da empresa? Qual a sua opinião com relação a isso? Eu vou falar semana que vem das categorias diferenciadas, tá? Mas mais ou menos para entrar nessa ideia. Então, por exemplo, lá na Volks, sindicatos metalúrgicos, mas deve ter alguma atividade lá que seja de categoria diferenciada. A gente vai entrar nisso. Mas aí, olha, do seu exemplo, o correto era eu ir atrás da convenção coletiva dos cozinheiros, né? O correto. Mas na prática, os juízes observam qual a sua atividade econômica primordial da empresa. Se não tiver dentro do rol de categoria diferenciada, aí ele não acha que você está obrigado a negociar com o sindicato, por exemplo, das cozinheiras, entendeu? Então, funciona assim. Qual a sua categoria predominante? É supermercado. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Hoje eu não sei se mudou isso, porque o sindicato pode reivindicar essa negociação, mas isso no passado, isso alguns anos atrás. O Carrefour não tem um posto? Tem um posto de gasolina. Antigamente, já faz tempo que eu mexi com isso, não sei se é mais assim hoje. Antigamente, os empregados estavam registrados num CNPJ que o ramo da atividade lá do Carrefour, do próprio Carrefour, era era supermercado, comércio atacadista, comércio varejista de alimentos, um exemplo. Mas tem sindicato próprio de frentista. Então, se não for categoria diferenciada, que é o que nós vamos falar aqui semana que vem, se não for categoria diferenciada, eu não posso invocar a categoria de frentista. Porque o que a jurisprudência tem dito é o que vale a atividade econômica predominante da empresa, para saber qual filiação do sindicato. Professor, mas no fundo ele exerce a função de frentista. Pois é, no fundo ele exerce a função de frentista. Mas, olha lá, estou até colocando, isso acontece muito com motoristas de material de construção.
Porque aí é comércio, material de construção, e tem categoria própria de motorista de caminhão e de transporte. Mas se não for categoria diferenciada, eu, empregador, não sou obrigado a negociar com aquele sindicato de outra categoria, porque o ramo da minha atividade primordial é comércio de materiais de construção. E aí, por que eu não sou obrigado a negociar? E a gente vai ver isso. Pelo princípio da liberdade sindical. Não sou obrigado a negociar com todo mundo, a não ser que dentro daquele quadrinho do que a lei regulamentou como categoria e categoria diferenciada. De acordo com o meu ramo de atividade principal. É uma boa pergunta, realmente. Porque aí a gente precisa ver a questão de categoria Nesse caso também, acredito. Oi? Nesse caso, acredito que o Carrefour seria interessante até para o Carrefour, né? Buscar um acordo coletivo, seria convenção coletiva, seria acordo coletivo Pode com ser um os dos dois. frentistas, né? Pode ser um dos Acordos dois. Pode ser separado, né? Pode ser um dos dois. Tá. Mas aí, semana que vem, a gente fala um pouco mais desse assunto na hora que eu falar de categoria diferenciada. Mais próximo da realidade deles ali. Fiquem com a ideia de que não é a função ou atividade do empregado que determina qual convenção coletiva que eu vou exercer, que eu vou chamar ou invocar. É a atividade comercial predominante da empresa. Ixi, acho que travou minha internet. Pessoal, deu uma travada aqui, agora voltou. Aí semana que vem a gente volta nesse assunto e eu vou trazer alguma jurisprudência disso que o Aislan estava falando aqui para nós. Aí até semana que vem, então, tá bom? Até semana que vem, professor. Boa noite. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, professor.